Vamos chegar então na metade da prova. Questão número 3 é uma questão que eu acho que talvez seja uma das mais rápidas que a gente vai resolver, que ela fala sobre um aparato experimental, né, que consiste em duas placas planas, eletrizadas por sinais opostos, separados por uma distância de 20 centímetros. Na placa de cima, carregada positivamente, vamos marcar isso, ó. Então isso aqui é positivo e essa parte aqui é negativa. Está fixo por um fio inextensível de massa desprezível. Entre as placas existe um campo elétrico uniforme de intensidade 4 vezes 10 a terceira. Importante lembrar disso, né? Campo elétrico uniforme sempre vai do positivo em direção ao negativo, né? Então já temos essa informação aqui importante. A partir das informações, considerando a gravidade como 10, responda a cada um dos itens. Nessa questão, eu quis retomar aí uns conceitos que você lembrar do ano passado. Ela lembra das relações das leis de Newton, né? Também são forças, né? Então a gente estudou força elétrica, mas tudo está dentro de um contexto. Você que está visando aí os vestibulares, com certeza não vai cair sempre, né? Só aquela questão de te dar a carga, o campo e perguntar a força elétrica. Ele vai ter que ter uma contextualização como nessa questão aqui. Primeira pergunta, calcule a diferença de potencial entre as placas. Então aqui, para a gente encontrar a diferença de potencial, é o bom e velho EDU, né? O EDU aí neles. Então, a gente tem que o campo elétrico que age sobre esse sistema é de 4 vezes 10 a terceira. E a distância aqui entre as placas, cuidado que é volt por metro, são 20 centímetros entre essas placas, então é 0,2 metros. E aí a gente encontra essa diferença de potencial. Multiplicando esse valor, esse U aqui fica como 8 vezes 10 ao quadrado. Ou isso aqui eu posso escrever como 2 vezes 10 a menos 1, né? E 4 vezes 2 dá 8, e o 10 a terceira com 10 a menos 8, com 10 a menos 1 vai dar 10 ao quadrado. Então eu tenho uma diferença de potencial de 800 volts. Era isso que eu precisava chegar no item A. Bastante simples, né? No item B, aqui ele falava assim, se pendurarmos inicialmente um corpo eletricamente neutro, lembra que força elétrica é dada por K vezes o campo elétrico. Se esse corpo aqui é neutro, ele tem a quantidade de cargas dele igual a zero, né? Ele não está carregado. Então, essa força elétrica aí que exerce sobre ela é nula, porque o corpo está neutro. Porém, ele tem uma massa, né? Uma massa de 200 gramas. Vale lembrar que a força-peso é dada pela massa M maiúscula, né? Que ele deu aqui como imão, vezes a gravidade. Só que eu tenho que tomar um cuidado, que a massa tem 100 kg. 200 gramas é equivalente a 0,2 kg vezes 10. O meu peso aqui, eu vou ter um total de 2 newtons. Então, vamos desenhar aqui ó, e fazer as forças que estão agindo sobre esse corpo no item B. Então, ó, você vai ter aqui, você vai agir sobre ele, vai exercer a força-peso. Vamos fazer um pouquinho mais grosso aqui, a força-peso. Além dessa força, você vai ter também uma força que está puxando ele para cima, que vai ser a tensora, né? Então são essas as duas forças que estão agindo aí sobre essa partícula quando tem uma condição em que a força elétrica dele é nula. Então nessa situação aqui, a gente pode considerar que a tensora tem que ser igual ao peso para que haja o equilíbrio. O que está puxando ele para cima tem que ser igual ao que está puxando ele para baixo para que esse corpo fique parado. Como o peso aqui é de 2 newtons, essa tensora também tem que ser de 2 newtons. Então esse é o valor da tensora. Mas eu chamo sua atenção que uma condição que eu coloquei para que isso existisse é que a força elétrica deve ser zero, uma vez que eu coloquei uma carguinha neutra ali no meu sistema. Bom, então essa é a condição aí da tensora no item B. Agora veja, para a condição que eu quero colocar, calcule o valor da carga elétrica necessária para que a intensidade da força tensora seja nula. Ou seja, eu tenho que colocar alguma coisa para cima, aqui vamos colocar, como se fosse substituir essa força tensora. Então, quando eu coloco uma força exatamente igual à minha tensora, sem ser torta, né? Vou colocar ela aqui, ó. Se eu colocar uma força exatamente igual aqui, deixa eu apagar essa tensora aqui que eu fiz, se eu colocar ela de uma mesma intensidade, mesma direção
e mesmo sentido de que a tensora, que no caso aqui vai ser uma força elétrica, eu vou ter a condição que novamente ela vai estar em equilíbrio, mas agora eu não tenho a tensora. É como se eu colocasse isso aqui, ó. Se eu falasse para você assim, olha, no item C, para que haja o equilíbrio, eu vou colocar uma carga. Então agora não vai ser mais zero. Então para cima, para que a tensora seja zero, o peso tem que ser igual a tensora mais a força elétrica, né? Se para que a condição que existe que a força tensora seja nula, eu tenho que te dizer que o peso deve ser igual à força elétrica. Como esse peso aqui a gente já descobriu que vale 2 newtons, 2 é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Esse campo elétrico é de 4 vezes 10 a terceira, né? Então, o módulo dessa carga deve ser igual a 2 dividido por 4 vezes 10 a terceira. Vamos tirar esse troço daqui. Isso daqui vai dar meio vezes 10 a menos 3. Isso, se você quiser escrever como o módulo da carga, aqui, ó, o módulo da carga, então, vai ter que ser igual a 5 vezes 10. Eu vou aumentar esse número e diminuo aquele, menos 10 a menos 4 coulombs, unidade de carga coulombs. Porém, ele não pediu módulo, né? Ele pediu o valor da carga. E veja que o campo elétrico está indo para um lado e a força está indo para outra. Então, portanto, a carga, a carga que deve ser colocada aqui, ela deve ser negativa. A carga Q tem que ser igual a menos 5 vezes 10 a menos 4. Se você colocou o módulo da resposta, ou colocou só que Q é igual a 5 vezes 10 a menos 4, essa não é a resposta correta. Por quê? Porque se eu colocar uma carga de 5 vezes 10 a quarta, ela vai no mesmo sentido do campo. E aí eu somaria ao peso. E aí a tensura seria maior ainda. Então, para responder corretamente, a carga deve ser negativa de uma intensidade de menos 5 vezes 10 a menos quarta. Terceira questão aí feita já, caiu na sua prova.